Hare Krishna. Então vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade à leitura Srimad Bhagavatam. As lives são feitas em nossas próprias residências, né? Então é família, é esposa, é cachorro, papagaio, sogra. Como é que se diz? É a nova conjuntura. Vamos lá, seguindo. Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Jai.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus. A Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, autor. E a Srila Prabhupada, o seu propagador. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama-shloka Charitam Chakara Bhagavam Rishi Nishreya Saya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Srimad Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas. Ele é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Krishna Swadamopagate Dharma Jnanadibhisaha Kalo Nastadrisham Mesha Puranarko Dhunotitaha. O Srimad Bhagavatam é brilhante como o sol e surgiu logo depois da partida do Senhor Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. As pessoas que perderam a sua visão devido à densa escuridão da ignorância iluminar-se-ão com este Purana. Mahagrantha Srimad Bhagavatam Ki Jaya. Então vamos à leitura. Estou com um computador novo, então toda hora é uma novidade, impressionante, não para. Ainda não, né, não se assentou, toda hora tem uma novidade, aí eu tenho que, nisso, né, consome tempo, impressionante. Vamos lá, espero que não apareça nenhuma novidade durante a transmissão. Então, Srimad Bhagavatam é o quarto canto, é o terceiro capítulo, conversas entre o Senhor Shiva e Sati. Tasmin Brahmashaya Sarve Devarshi Pitri Devataha Asamkrita Swastyayanas Tatpatnyascha Sa Bhartrikaha
Tasmin, naquele sacrifício, Brahmarishaya, os Brahmarshis, Sarve, todos, Devarshi, os Devarshis, Pitri, ancestrais, Devataha, semideuses, Asam, estavam, Krita, Swasti, Ayanaha, estavam muito bem enfeitadas com adornos, Tat, Patniyaha, suas esposas, Cha e Sa, Bhatrikaha, juntamente com seus esposos. Tradução: enquanto o sacrifício estava sendo executado, muitos Brahmarshis, grandes sábios, semideuses, ancestrais e outros semideuses, suas esposas, todas muito bem enfeitadas com adornos, vieram de diferentes partes do universo. Então nós estamos aqui numa verdadeira, jornada nas estrelas, e também guerra nas estrelas, não é? É um grande épico, que se desenrola, nas esferas cósmicas, e que envolve inúmeros seres cósmicos, tanto divinos quanto demoníacos e humanos, significado por sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jaya, em qualquer cerimônia auspiciosa, tais como cerimônia de casamento, cerimônia sacrificatória ou cerimônia de puja, é auspicioso que as mulheres casadas se enfeitem muito bem com adornos, roupas finas e cosméticos. Interessante, que algumas coisas são, sim, iguais, não são diferentes, Então, aqui nós estamos... Que mulheres são essas aqui? São mulheres celestiais, Elas fazem exatamente como as mulheres humanas fazem. Então, as mulheres, nesse sentido, aqui nesse contexto, mulheres celestiais e mulheres humanas, terrestres, não são diferentes. Esses são sinais auspiciosos. Muitas mulheres celestiais reuniram-se com seus esposos. Então, as mulheres celestiais também têm esposos. E os homens celestiais também têm esposas. Nesse sentido, celestiais e terrestres não são diferentes. Então, esses são sinais auspiciosos. Muitas mulheres celestiais reuniram-se com seus esposos. Os Devarshis, semideuses e Rajarshis, Devarshis, são sábios, são deuses sábios, ou sábios entre os deuses. Semideuses e Rajarshis. Rajarshis são reis santos. Naquele grande sacrifício chamado Brihaspati Sava, todos se encontravam lá. Menciona-se especificamente neste verso que elas se aproximaram do local com seus esposos.
Pois quando uma mulher está bem enfeitada, seu esposo fica muito alegre. A beleza das joias, adornos e roupas das esposas, dos semideuses e sábios, e o júbilo dos próprios semideuses e sábios eram todos sinais auspiciosos para a cerimônia. Já apareceu mais uma surpresa aqui. No computador novo. Eita, que verso enorme, shloka, gigante. Tadu Pashrutya Nabhasi Kecharanam Prajalpatam Sadakshayani Devi Pitriyagya Mohatsavam Vrajaniti Sarvato Digbhya Upadeva Varastriya Vimana Yanasa Prestha Nishkakanti Suvasasaha Dristvaswat Nilaya Bhyase Lokashir Mrishta Kundala Patim Bhuta Patim Devam Autisukya Abhyabhasata Autisukya Abhyabhashata. Então o Pashrutya, ouvindo Nabhasi no céu, Kecharanam, daqueles que voavam no ar, os Gandharvas, Prajalpatam, a conversa, Sati, Dakshayani, filha de Daksha, Devi, esposa de Shiva, Pitriyagya Maha Utsavam, o grande festival de sacrifício executado pelo pai dela, Pitriyagya Mahat Utsavam, Brajanti, estavam indo, Sarvata, de todas, Digbhyaha, direções, Upadeva Varastriyaha, as belas esposas dos semideuses, Vimana Yanaha, voando em seus aeroplanos, Saprestha, juntamente com seus esposos, Niskakantihi, tendo belos colares com medalhões, Suvasaha, vestida de roupas finas, Bristva, vendo, Swanilaya Abhyashe, próximas de suas residências, Loka Akshi, tendo belos olhos brilhantes, Mrista Kundalaha, belos brincos, Patim, seu esposo, Bhuta Patim, o mestre dos Bhutas. Devan, o semideus, Altisukya, de grande ansiedade, Abhyabhashataha, Abhyabhashata, ela falou. Tradução: a casta senhora Sati, filha de Daksha, ouviu os cidadãos celestiais voando no céu a conversar sobre o grande sacrifício que estava prestes a ser executado pelo pai dela.
Ao ver que de todas as direções as belas esposas dos cidadãos celestiais, com os olhos brilhando muito belamente, passavam próximas de sua residência e iam para o sacrifício, vestidas de roupas finas e adornadas com brincos e colares com medalhões, ela aproximou-se de seu esposo, o mestre dos Bhutas, em grande ansiedade, e falou o seguinte. Então vamos entender aqui o que está acontecendo. O que está acontecendo? Então, vai acontecer um grande yagya, um grande sacrifício, uma cerimônia complexa de fogo, onde os principais, não os principais, onde toda a comunidade celestial se faz presente. Então, e quem está promovendo esse yagya, esse sacrifício, essa cerimônia de fogo? Daksha. Daksha é o líder dos progenitores do universo. É o líder dos progenitores das inúmeras entidades e espécies de vida, não só humanas. Daksha. E Daksha é filho do Senhor Brahma. O Senhor Brahma é o arquiteto, o criador deste universo material. Né? O Senhor Brahma é a primeira entidade viva deste universo em que Krishna transmitiu, primeiramente, no coração do Senhor Brahma, todo o conhecimento védico, que fez com que Brahma se capacitasse a criar, a manifestar toda a variedade deste universo. Seres móveis e inertes. E Daksha é filho de Brahma. Líder, é um líder dos Prajapatis. Os Prajapatis são os progenitores do universo. Eles procriam todas as variedades de espécies de vidas. São os Prajapatis. Né? Então, seres aquáticos, seres terrestres, plantas, aves, humanos, divinos, demoníacos, toda a variedade de espécies de vida, né? Móveis e inertes. Esses são os Prajapatis. E Daksha é o líder. E pai de Sati. Sati é uma deusa, né? Porque nós estamos aqui no plano celestial, cósmico. E Sati é filha de Daksha e esposa do Senhor Shiva. Mahadeva, Shiva, né? Ele é o próprio Deus imanente, porque nós temos Krishna, ou Vishnu, Narayana, Deus transcendente, sempre transcendental à matéria, mas este Deus, Bhagavan, Krishna, Vishnu, Narayana, transcendental, transcendente, ele se expande numa forma imanente à matéria. Essa forma é Shiva, que também é conhecido como Mahadeva, o grande Deva, né? Então, o mais poderoso, né, dos deuses, Shiva. Por quê? Porque todos os deuses nesse universo, né, são assim,
postos, né? Então são, assim, posições, são mandatos, desde o Senhor Brahma até o mais baixo dos deuses, os devas, né? São mandatos governamentais cósmicos. E o Senhor, então, significa que são esses deuses, inclusive incluindo o Senhor Brahma, criador desse universo, são entidades vivas como nós, que se qualificaram para assumir esses mandatos cósmicos. E, né, na execução da esfera executiva do governo cósmico. Então, e Sati, então, Sati, ela é esposa, ela é a consorte divina, é a deusa, filha de Daksha, esposa de Mahadeva, Shiva, Ashutosha. A palavra Shiva significa, né, auspicioso. Shiva é auspicioso. Tá? Ele é, assim, dentre todas as personalidades deste universo, né, ele exemplifica, ele é assim, né, ele reúne todas as boas qualidades, né, e é, assim, dentre todas as personalidades, né, o maior de todos os cavaleiros e o mais gentil e o mais nobre de todos. Embora ele cubra seu corpo com cinzas de crematório, use uma guirlanda de crânios, né? E tem como também companhia constante uma serpente enrolada no seu pescoço que fica, né, com o cabelo em cima da sua cabeça, ou às vezes do lado, né, uma serpente, né, uma naga. Por que isso? Por que ele tem essa aparência? Ele não tem residência, ele mora embaixo de uma árvore, né, e passa a maior parte do tempo, né, em meditação, em transe meditativo. Por que isso? Porque Shiva tem esse comportamento. Porque ele foi incumbido, ele foi o único dos filhos de Brahma, de todos os devas, né, de toda a comunidade de deuses, ele foi o único que aceitou a incumbência de seu pai Brahma de proteger e purificar e iluminar as criaturas mais sombrias do universo. Então ele é assim, de todas as personalidades divinas, ele é o mais magnânimo, é o mais sublime, é o mais elevado, é o mais misericordioso, é o mais poderoso. Também é conhecido como Yogeshvara, mestre de todos os poderes místicos, mestre do yoga, Yogeshvara, né? Yogi Ishvara, o senhor do yoga, também o senhor dos poderes místicos. Não tem nenhum semideus, nem Indra, que é assim o mais poderoso dos semideuses, né? Não é páreo, não é rival para Mahadeva, Shiva. Shiva não tem rival neste. Tem ninguém que supere, né, o poder de Shiva.
Shiva é Deus imanente. Tá? Então, o Brahma Samhita dá a seguinte explicação. Existe o leite. O leite, ao contato com uma substância ácida, tamarindo, ele se transforma em iogurte. O iogurte é leite e não é leite, né? É e não é ao mesmo tempo. É o leite transformado. Aí o leite, né, solta o intestino. O iogurte prende o intestino. Então, né, embora o iogurte seja o leite, mas ele é o leite transformado. Ele é e não é, né? O leite tem uma função, o iogurte tem uma outra função. Então, o leite é Bhagavan, Krishna, Vishnu, Narayana, que é Deus transcendente. Né? E o iogurte é Shiva, é o leite transformado, né? Que tem uma outra função, que é Deus imanente. Shiva, inclusive, existem 3 categorias de entidades vivas. Olha que interessante. 3 categorias de entidades vivas. Vishnu Tattva, que é a categoria do próprio Deus, da verdade absoluta. Vishnu Tattva. Shiva Tattva. Quer dizer, Shiva, né, é uma categoria à parte, porque nós temos Vishnu Tattva, Shiva Tattva ou Rudra Tattva e Diva Tattva. Olha só, Diva Tattva. Aliás, são Diva Tattva. Então, Diva Tattva é a alma espiritual, né? Parte integrante, é criatura. É criatura. Somos nós. É a criatura. É a criação de Deus. A Diva Tattva, a alma espiritual, né? Para Prakriti, né? Energia superior à matéria, que é a Para Prakriti. Energia inferior. A matéria é a Para Prakriti. Energia inferior. E a alma espiritual, nós somos Para Prakriti. Energia superior à matéria. Isso é um outro dado interessante. Nós somos energias superior à matéria. Significa que nós podemos nos libertar e transcender a matéria. Então, isso é Diva Tattva. Tem o Vishnu Tattva, que é o Criador. A verdade absoluta, a origem de tudo. E temos Shiva Tattva, que faz parte do Criador também. Ele não é criatura. Ele é um aspecto, uma expansão do Criador. Mas ele não é nem Vishnu Tattva, nem Diva Tattva. Ele é Shiva Tattva. Ele é uma categoria à parte, específica. Então, Shiva, né, ele, assim, é pleno de particularidades. Particularidades, sim, muito complexas. Muito interessante. E Sati é a esposa de Shiva. Esse Shiva. Tá? E aqui está se iniciando um sacrifício, um yagya, uma cerimônia de fogo, né, cósmica. Então todos os seres cósmicos estão se dirigindo para lá. E aí, nos seus aeroplanos, né, os casais estão passando próximo à morada de Sati e Shiva. E Sati está vendo essa movimentação, né, em que as esposas, né,
dos sábios e dos semideuses estão assim extremamente decoradas, belamente decoradas, né? Então, assim, é um grande encontro que vai ocorrer, né? Um grande encontro. Não não é Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, nem Alceu Valença, e nem Elba Ramalho, mas é um grande encontro, né? Então, o significado por sua divina graça, Estrela Prabhupada Ki Jai. Parece que a residência do Senhor Shiva não era neste planeta, mas em alguma parte do espaço exterior. Caso contrário, como poderia Sati ter visto os aeroplanos vindos de diferentes direções rumo a este planeta e ouvido os passageiros conversando sobre o grande sacrifício a ser executado por Daksha? Sati é aqui descrita como Dakshayani, porque era filha de Daksha. A menção de Upadevavara refere-se a semideuses inferiores como Gandharvas, os Kinnaras e os Uragas, né? Então, esses semideuses, né, de baixa frequência são chamados tecnicamente de Upadeva, que não são exatamente semideuses, mas situam-se entre semideuses e seres humanos. Eles se situam, essa categoria, né? Essa legião de Upadevas, como Gandharvas, Kinnaras, Kimpurushas, Uragas e assim por diante, situam-se entre os semideuses e os humanos, ou seja, né, Bhuloka, né, e Swargaloka. Significa que é Bhuvaloka. Bhuva Swaha, Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Mantra Gayatri, né? E no mantra Gayatri começa com Bhu, sistema, né? Martyaloka, o planeta Terra, né? Ou melhor, sistema dos planetas terrestres. Martyaloka, a região de Martyala, a região da morte. Então, Bhuloka. Pois Bhuva é um sistema intermediário entre os planetas terrestres e Swargaloka, os planetas celestiais. Nós temos Bhuvaloka, que fica entre o sistema dos semideuses, entre os semideuses. Opa, a energia está caindo aqui. E os planetas terrestres. Bhuvaloka. Então, aí temos Bhuva Swaha. Computador novo.
Ah, já sei. É porque a mesa tá mais distante. Eu tô tendo, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Deixa eu aproximar mais a mesa. É que para tocar bridanga eu tenho que afastar mais. E a bridanga ela é gordinha, né? Aí eu afastei a mesa, mas para colocar carregador já fica distante, por isso que ele saiu. Então vamos lá. Vamos lá que tá interessante isso aqui. É, então, é, então nós temos, né, a menção de Upadeva Vara refere-se a semideuses inferiores, como os Gandharvas, os Kinnaras e os Uragas, que não são exatamente semideuses, mas situam-se entre semideuses e seres humanos. Eles também vinham em aeroplanos. A expressão Swa Nilaya Bhyashe indica que eles estavam passando bem perto dos aposentos residenciais de Sati, que dava até para ouvir as conversas deles no aeroplano. Os vestidos e feições corpóreas das esposas dos cidadãos celestiais são como bem descritos aqui. São muito bem descritos aqui. Os olhos delas moviam-se, seus brincos e outros adornos reluziam e deslumbravam. Seus vestidos eram os melhores possíveis e todas elas tinham medalhões especiais em seus colares. Era mó doideira. O computador. O computador é recente, né? Não tem nem uma semana. Toda hora tem uma surpresa. Aqui, ó, saiu aqui, ó, de onde eu estava lendo. Saiu da escrita, entrou aqui uma outra tela aqui, me propondo, faça mais com uma Samsung Acom. Agora não. Eita, que coisa doida. Vamos que vamos. Entrou uma outra tela maluca. Que loucura, hein? Vamos lá, seguindo a leitura aqui. Eu que achei que não ia ter nenhuma novidade durante a transmissão. Então cada mulher estava acompanhada. Então os olhos delas moviam-se, seus brincos e outros adornos reluziam e deslumbravam seus vestidos. Seus vestidos eram os melhores possíveis e todas elas tinham medalhões especiais em seus colares. Então é como, né, a entrega do troféu do Oscar. Nós temos aqui, né, é onde começa, né, a cerimônia, assim, é onde se tem a inspiração, né, da cerimônia da entrega do Oscar. É aqui, ó, essa cerimônia aqui, né? As mulheres assim, lindamente, belamente, né, vestidas e decoradas, tá? Os melhores vestidos, os melhores adornos, tá? Então, é tipo uma competição de beleza. É uma competição de beleza, né? Quem está mais bela, né? Então, é interessante isso. Então, vejamos que, né, aquilo que nós
já temos experiência aqui no mundo, no planeta Terra, Buluca, né? Isso significa que isso também ocorre. São hábitos também, né, presentes nos habitantes celestiais, né, nos deuses e nas deusas. Então, na verdade, o universo, né, existem muitos pontos de ligação. Muitos pontos de ligação. Sim, muitas tendências em comum. Né? Grandes eventos, né? Mahotsava. Grandes eventos, Mahotsava. Então, os grandes eventos, eles acontecem, né, em todo o universo. É um princípio cósmico. Encontros. Os encontros festivos é um princípio cósmico. Né? A competição de beleza, de estética e de poder é um princípio cósmico. Isso ocorre nos três mundos. Nos três mundos. Mundos superiores, intermediários e inferiores. Isso é muito interessante. Né? Então nós podemos observar que, né, assim, né, a população universal, a progênie universal, apresenta muitos pontos, sim, comuns. Né? Como é que é? Esqueci a palavra. Então, cada mulher estava acompanhada por seu esposo. Assim, agora, isso já não é um ponto muito, assim, já o nosso planeta Terra, na Kali Yuga, né, tem, assim, uma particularidade na Kali Yuga, em que um percentual, um grande percentual, um percentual considerável de mulheres sem esposo. Temos um percentual considerável de mulheres sem esposo. Tá? Nós temos um percentual de mulheres muito maior do que de homens. Por quê? Né? Porque uma quantidade, assim, inúmeros guerreiros, inúmeros homens, né, que eram guerreiros, soldados, morreram nas guerras, nas batalhas. Então, né, acarretou um déficit de homens no planeta Terra. Né? Eu estou falando isso no planeta Terra, mas as batalhas, as guerras também ocorrem em toda parte do universo. Né? E, em geral, né, são homens que se ocupam das guerras. Né? Sim, o percentual de mulheres é assim 0,0 alguma coisa. Né? Não é assim, não é a regra. A regra são os homens. Então morrem-se muito mais homens do que mulheres. Então, dito isso, o percentual de mulheres, né, sem esposo, não, assim, se faz presente não só no nosso planeta Terra, como acredito que em todo o universo, porque em todo o universo existem batalhas, guerras.
Mas aqui, cada mulher estava acompanhada por seu esposo. Tanto o homem quanto a mulher são afortunados, porque, né, têm seus parceiros, os seus parceiros são acompanhados, têm seus acompanhantes. Assim, a aparência delas era tão bela que Sati Dakshayani ficou desejosa de vestir-se do mesmo modo e ir ao sacrifício com seu esposo. Esta é a inclinação natural de uma mulher. E eu diria, tudo bem, eu diria assim, esta é uma inclinação, né? Essa inclinação, ela está presente tanto na mulher quanto no homem, sendo que na mulher, num grau, né, bem superior, né? É uma tendência mais forte, né? Mais forte. Então, tanto é que a mulher, ela se decora mais do que o homem, né? O homem põe uma roupa, né, na entrega do troféu do Oscar, né? Os homens também, né, se vestem muito bem, né? Mas as mulheres, elas estão lá na frente, né? Elas têm assim essa Shakti, né, da estética, da beleza, né, da decoração, elas estão lá na frente, né? Quem decora aqui a casa é minha esposa. Agora, a parte do quebra-quebra, né, o martelo, o prego, as ferramentas, aí sou eu que entro, enceno, né? Encena. Decoração, minha esposa, olha lá, foi ela. Aqui em cima estavam os 6 Goswamis. Se vocês veem nos vídeos anteriores, 6 Goswamis. Aí ela trocou, então os 6 Goswamis agora estão ali na minha frente, e aqui está, ela colocou o Srila Prabhupada. Ficou bem, ficou interessante, né? Srila Prabhupada, para fazer as lives e tal. Srila Prabhupada. Bom, Prabhupada Vilma pediu para eu ler. Ué, mas eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Agora que eu vi. Peraí, não faça comigo não. Eita. Não é o verso 4 esse aqui? Ué, eu não li o verso 4, eu li o verso 5, 6, 7. Ou já li o verso 4? Não, já li o verso 4. Ah, então já li tudo. Já li tudo. Interessante. Caramba, eu já li tudo, né? Eu li 2, 3, 4 versos. Eu li 4 versos. Então, é isso. Oma Gyana Timirandasya, Gyananjala Shalakaya, Shakshuru Militão Gyanatasmai, Shri Guru Maha, nasci na mais obscura região da ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Uridananda Goswami Tinamine Namaste Guru Rasaya Paramananda Medase Prabhupada Pramadaya Siddhanta Nasne Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Goravani Prachaline Nirvishesha Shinavali Pashati Jataline. Eu pensei que tinha lido um verso só. Bem que eu achei estranho, já são 9 e 4. Falei, caramba, ainda estou no primeiro verso. Já li tudo. E já fiz as devidas considerações também. Todas as glórias a Srila Prabhupada. E nós temos aqui
né, um convidado, uma presença aqui ilustre, meu querido irmão espiritual Bodhana Tattva, o sábio Bodhana Tattva. É um Brahmachari Sannyasi. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Então, minhas reverências, Odi Asui, irmão espiritual, Luiz Rocha, Hare Krishna, minhas reverências, Sérgio Azevedo, minhas reverências, Bhaktinval, minhas reverências. E temos o Bodhana Tattva, meu irmão espiritual, minhas reverências. Elias Pereira é o Ishavatara, minhas reverências, também presente aqui, né? E temos aqui o mestre Paravyoma no Harinama Sankirtana ISKCON Rio. Bodhana Tattva, entrou uma tela intrusa. Entrou. É impressionante. Pô, fala sério. O computador novo, né, ele no começo assim, né, aparece um monte de situações imprevisíveis, né? Vai ver, foi um dos alienígenas invejoso por você estar propagando a ciência védica. Pois é, tudo é possível. Nós estamos infestados de seres, né, visíveis e não visíveis, móveis e inertes. A propósito, que posição ocupa os semideuses? Eu falei posição assim, depende, porque tem semideuses que ocupam posições governamentais, né? E tem outros semideuses que ocupam outras posições elementais, né? Eles presidem os elementos, os 24 elementos da natureza, né? E tem aqueles que presidem a administração cósmica, né? que é o Estado do universo, né? O governo do universo. Então nós temos o monarca, que é Indra, né? E na verdade às vezes se confunde que o monarca é o Sr. Brahma, mas o Sr. Brahma é um Brahmana, ele não é um Kshatriya, né? Tanto é que quando tem as batalhas cósmicas, o Sr. Brahma não participa não, ele fica lá com os sábios observando, né? E procurando abençoar os devas, né? Na batalha contra os asuras, né? Ou seja, os vilões, né? Então, é claro que então existem categorias de visão de trabalho. É interessante que, né, assim, não é muito diferente do planeta Terra, não, né? Nós aqui não temos divisão de trabalho, não temos também, né, meios de produção, né? E também temos, né, assim, ordens de vida, né? Ordens de vida, são estágios progressivos, né? Estágio de estudante, estágio de vida familiar doméstica, estágio de vida de retirado e estágio ou ordem de vida de renúncia, né? Renúncia. São aperfeiçoamento, são estágios, ordens de vida de aperfeiçoamento, de autoaperfeiçoamento. E temos as divisões de trabalho, as ordens de trabalho. Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. As ordens de vida e as divisões de trabalho, tá? Elas estão presentes em todo o universo. O universo tem
assim, um funcionamento padrão, básico, né? E depois vem os detalhes. Então tem semideuses que existe uma divisão de trabalho de semideuses. Então tem semideuses que estão ocupando cargos administrativos governamentais e semideuses que estão ocupando cargos administrativos não governamentais. Tá? E tem aqueles que estão responsáveis, né, pelo sistema pedagógico universal e tem aqueles que estão responsáveis no sistema de manutenção dos elementos que compõem o universo. É muito interessante, né, essa composição e essa constituição universal, né, de funções universal, cósmica. Muito interessante. É uma pergunta interessante, Bodana Tato. Então vamos ver aqui. E rapaz, agora que eu me dei conta, cadê o Marcelo Magalhães, o Parexite? O nosso perguntador profissional. Chavatara colocou aqui: as divindades da religião Candomblé e Umbanda também estão na categoria dos semideuses, estão na categoria de Upadeva, né? Assim como Agni. Veja só, essa categoria de plano inferior, né, não necessariamente de conduta inferior ou de consciência inferior. Não é nesse sentido. É no sentido que eles estão mais próximos, né, aos humanos. Então é dado o exemplo, a tia vai dar o exemplo, né? Por que Agni, dos semideuses, é o mais inferior? Porque, né, ele está em nossas casas, né, nossos fogões, nas lareiras, nas cerimônias de fogo. Né? É ele que é responsável por cozinhar os nossos alimentos, as cerimônias de fogo. Né? É nesse sentido que outros semideuses estão lá, bem distantes, né? Num plano administrativo governamental, né? no plenário, né? da sociedade cósmica. Então, os orixás estão na categoria de Upadeva, né? Deuses menores. Por quê? Porque eles estão responsáveis pelas forças da natureza. São deuses elementais. Agora, existem alguns orixás, né, que eles correspondem, só mudam de nome, né, do Yorubá para o sânscrito. Se for observar, por exemplo, né, Oxalá. Né, Oxalá é de primeira grandeza. Né, então corresponde a Sor Brahma ou Indra. Aí já não está numa categoria. O Oxalá já não está numa categoria de Upadeva. Aí já é de primeira grandeza. Aí, então não quer dizer que todos os orixás são Upadeva. Depende. Que há uma divisão de trabalho também entre os orixás. Né? A confusão é que é o nome, né, que vem um outro idioma. Mas se você for pegar a posição de um determinado orixá, aí você vai ver, não, peraí, essa posição aqui, esse orixá, corresponde a Indra. Esse orixá corresponde a Sor Brahma. Esse orixá corresponde a Surya. E assim por diante. Deixa eu ver aqui. Temos aqui, para o Paravioma. Tem também os músicos, Gandharvas.
e as dançarinas celestiais, apsaras, são Upadevas. Kimpurusha, Gandharvas, né? Uragas, apsaras, né? Kinaras, são Upadevas, são deuses menores, né? São semideuses menores. Isso é muito interessante. É a divisão de trabalho do universo, né? É a divisão do trabalho do universo. Aí já é uma leitura, né? Uma leitura que corresponde, né? Como é que se diz? Ao sistema de interpretação de Max Weber, sociólogo Max Weber, né? Então, é um caminho de uma visão, de um ponto de vista, né? De uma exegese ou hermenêutica, né? Que corresponde ao sociólogo Max Weber, tá? E também Karl Marx, tá? Ou seja, divisão de trabalhos, meios de produção, né? Bens de produção e assim vai, né? Isso tudo que ocorre aqui, em que nós temos experiência através, né, dos educadores, dos sábios que narram, né, os acontecimentos no nosso planeta Terra, né? Nós também temos os rishis que fazem a narrativa, né, histórica cósmica, né? E se você for ver, né, existem muitos pontos em comuns, existem muitos paralelos, né? Shavattara. Qual a categoria dos alienígenas, aproveitando a deixa do querido Prabhupada Tattva, né? Alienígenas, né? O que é alienígena? Alienígena significa alienado, né? Então, um brasileiro que não tem nenhum conhecimento sobre, né, a cultura, né, dos argentinos ou dos espanhóis, eu estou falando argentino e espanhol, por exemplo, né, que não tem nenhum conhecimento sobre a cultura dos estadunidenses, dos britânicos, esse brasileiro é um alienígena, é um alienado, né? E se ele vai para um desses países sem nenhuma noção da cultura e do sistema normativo, né, legal desses países, ele é um alienígena e vai cometer alguns erros, alguns tropeços, porque ele é um alienígena. O que é um alienígena? É um alienado, né? Mas se popularizou o senso comum, né? Deu uma ênfase ao termo, ao conceito alienígena, né? Seres extraterrestres. Mas aí é complicado, porque veja só, né? Alienígena é aquele que é alienado, né? Um semideus, ele é alienado, né, aos acontecimentos do planeta Terra. Por exemplo, Brihaspati, ele é alienado aos acontecimentos do planeta Terra? Acho muito pouco provável, né? Porque é um sábio, né, Trikalagya, né? Brihaspati, Brigumuni, né? Kritavarma, né? Então são seres, são sábios, são os rishis, os devarishis, como aqui está narrando, né? Eles estão fazendo uma narrativa dos três mundos. Vyasadeva, que é um ser divino, um avatara, né? A narrativa que ele faz no Srimad Bhagavatam e no Mahabharata é dos três mundos, não é só do planetinha Terra. Ele é um alienígena. No entanto, né, ele não assim, como é que fala? Na concepção, né, na concepção do conceito, né, do conceito literal
de humano, ele não é um humano, é um ser divino. Se ele é um ser divino, se ele não é humano, né, diríamos que ele é o que? Um alienígena? Mas como assim? Ele faz toda uma narrativa dos três mundos. Ele não está alienado. Então ele não é um alienígena. O que é alienígena? Não sei. Na verdade, alienígena é aquele indivíduo, seja ele humano ou não humano, né, alheio, alienado, né, a determinados contextos. Né? Então é complicado. Aqui. Aí chegamos aqui à pergunta, né? Qual a categoria dos alienígenas? Mas quem são esses alienígenas? Quem é alienígena? Nós somos alienígenas aos acontecimentos dos planetas superiores. Mas quem está no plano superior dificilmente será alienado aos acontecimentos que acontecem embaixo. Né? Ainda mais sendo um Devarche. Sr. Brahma é um alienígena? É um Trikalagyá. Né? Por exemplo, né, sou Indra, por exemplo, Vasu, né, o Parichata Vasu, né, ele é um nobre, né, pertence à dinastia Kuru, só que na sua época o planeta Terra estava vivendo uma Satya Yuga em Dwapara Yuga, não tinha conflitos. Então o monarca, o imperador Kuru, o rei Pratipa, ele estava meditando. Desde quando um kshatriya vai ficar meditando? O kshatriya está sempre em alerta, fazendo a sua rotina, a sua ronda, observando se está tudo certo nos cidadãos, subjugando os inimigos. O rei Pratipa estava meditando, não tinha conflitos. Logo, né, o príncipe Vasu, né, ele não tinha como se ocupar como um kshatriya, não tinha espaço para ele ter um reino, para ele atuar como um kshatriya, não tinha. Então o que ele fez? Ele renunciou a essa ideia, né, de kshatriya, de guerreiro, e foi também meditar na floresta. Espera aí, para eu não me perder. Assim, foi meditar na floresta. Né? E aí, em sua meditação, ele começou a praticar uma ascese assim, assustadora, até para os ascetas que estavam no seu entorno. E em sua meditação, a sua intenção era ir para Indraloka. Né? Então, nesse sentido, né, lembra um pouco Dhruva Maharaj, né, que fez uma austeridade tão poderosa e assustadora, né, que os semideuses ficaram perturbados. Vasu, ele fez uma austeridade assim, muito poderosa, tão poderosa, que o próprio Indra apareceu na frente dele. Olha só, olha só. Agora vamos lá. Indra é alienígena? Eu sei. Mas acontece que, né, isso não elimina, né, todo esse contexto que eu estou colocando, né, que a palavra ela continua tendo o seu significado. Alienado. Alienígena é um alienado. Né? Mas quem está fazendo esse uso aí, hoje em dia, como o parágrafo está colocando, é o senso comum. Mas, assim, a sua origem culta, né? Na norma culta, a palavra é alienado, alheio, alienígena, são sinônimos na norma culta. O senso comum, né, deu uma ênfase. Então vamos lá. A pergunta é: Indra é um alienígena? Como ele pode ser um alienígena que ele, quando ele chegou na frente de Vasu, né,
significa que ele já sabia da intenção. Vaso não proferiu isso externamente. Então Indra, né, ele já tinha ciência da intenção de Vaso. E ele falou para Vaso, ele deu informações para Vaso. Ele falou assim, né, você deve permanecer na Terra e proteger a Terra, planeta Terra. Aí Vaso, mas como assim, seu Indra, protegeu o planeta Terra? De quê e de quem? Não tinha conflitos. O imperador estava meditando. Os kshatras meditavam. Os monarcas meditavam. A Terra estava em perfeita paz e harmonia. Era paz e amor total. Então Vaso, mas proteger de quê e de quem? Com todo respeito, senhor Indra. Sabe o que Indra falou? É agora. Será que Indra é um alienígena? Vamos ver. É agora, ó. Indra falou o seguinte: vocês da Terra são como bebês que não têm noção do que está ocorrendo em sua volta, né? Mesmo que esteja em perigo. Na verdade, Indra falando, na verdade, o planeta Terra está em perigo, porque há uma invasão de Asura. E os Asuras, né, eles pretendem tomar o planeta Terra e fazer do planeta Terra, né, a sua base, seu quartel-general, para dominar os 3 mundos. Então Indra é alienígena, nem mesmo Vaso, que era um nobre, um kshatriya e um yogi, tinha informação do que estava acontecendo no planeta Terra. Indra, lá no Indraloka, é que veio trazer essa informação para ele. Então é muito relativo, né, dizer que um semideus, um extraterrestre, é o alienígena. Ele pode ser um extraterrestre, mas dizer que ele é um alienígena, aí nós vamos ter que investigar. Será que ele é alienado aos acontecimentos nos 3 mundos? Mas hoje em dia a palavra alienígena é popular, aplicada. Sei que é popular, mas aí, né, a gente não pode, não é porque é popular, nós vamos, né, assim, rejeitar o seu sentido na norma culta. Nós estamos aqui falando de filosofia. Este é o significado que está dando. Não é utilizado. É utilizado. Que não é utilizado? Não é utilizado. Portanto, é um uso arcaico. Que é isso? Uso arcaico e obsoleto? É claro que não, meu querido. Né? No meio acadêmico e na norma culta, o significado da palavra alienígena, alienado, alheio, continua o mesmo. Né? Não é porque o senso comum, né, ele deu esse sentido, né, e que então, né, invalida o sentido da norma culta, obsoleto. Não existe isso, que o termo se tornou, o significado alienígena como alienado, alheio, se tornou arcaico e obsoleto. Isso não existe no mundo acadêmico. Definitivamente não existe. A língua segue o senso comum. Eita! Às vezes sim, às vezes não. Quem determina isso, né, é a norma culta. Existem, né, termos do senso comum que a norma culta absorve, mas nem todos. Isso não é uma regra geral. Nem todos. Que, né, a norma culta, né, e o academicismo é autoridade. Nesse sentido, nesse contexto aqui, é autoridade máxima absoluta. Não é o senso comum que dita as regras da norma culta. Né? Desculpe, mas, né, essa tua colocação aqui é completamente, né, arcaica e obsoleta. Quem modifica o significado das palavras é o uso do...
Não, não é. Não é. Não existe isso. O povo gostaria, né? E algum cidadão, né, representante do povo, pode dizer isso como representante do povo, né? Mas isso é só uma opinião isolada, né? Porque a regra geral e a realidade, isso é só um idealismo, porque, né, a realidade é que a norma culta e o academicismo é a autoridade máxima que é absoluta, né? Dizer que, né, como é que é? Quem modifica o significado das palavras, eu uso, cadê? Eu uso. Quem modifica o significado das palavras é o povo, não é? Não é. Não é. Longe. Isso é só um idealismo, mas não é real. A linguagem segue o senso comum também não. Isso é idealismo, não é real. Bom dia, Hare Krishna, reverências. Peraí. Elias e Shavatara. Podemos usá-la de maneira pedagógica? Sim. Na verdade, a minha reflexão aqui foi, né, um direcionamento pedagógico. A linguagem é transformada pelo povo. Sim, mas o povo também significa os acadêmicos. Não é só, né, pessoas simples e ignorantes. Por exemplo, a palavra gay em inglês originalmente significa alegre. Mas hoje em dia, sim, mas isso tudo é relativo. Isso não é um padrão assim, não é a regra, né? Não é assim um acontecimento geral e absoluto. É relativo. Existe essa possibilidade? Sim, ela acontece, é real. Mas não quer dizer que é determinante. Não é determinante. Né? Porque a palavra gay é alegre e o povo deu outro sentido. Isso é um contexto, um recorte relativo, não é a regra geral. A etimologia de... Peraí. A etimologia de alienígena é quem foi gerado além, fora deste planeta. Não necessariamente, né? Porque a palavra continua tendo esse significado de alheio, né? De estranho, estrangeiro, né? Sim, também tem esse significado, também, mas não está restrito a isso, né? Extraterrestre, né? Estranho, estrangeiro, né? Forasteiro, né? Também tem significado. Ou seja, na verdade, no termo alienígena é polissêmico, né? Alguns termos, algumas palavras são polissêmicas, né? Ela não é isso, não é só isto, não, ela tem um leque de significados. Muitas palavras que antes era palavrão, hoje é utilizado até na academia. Como, por exemplo, coitado. Era palavrão. Até aí, tudo bem, né? Agora, dizer que o povo dita, né, as regras da ortografia e da semântica já é um exagero, né? Tem algumas palavras do senso comum que entram na norma culta, mas algumas palavras, né, também só entra se, né, a academia permitir. Que se não permitir,
né? Que se fosse assim, imagina, se fosse assim, seria uma confusão, né? Porque, imagina, ainda mais hoje em dia, né, que as palavras têm mais siglas, mais abreviatura do que qualquer outra coisa. Imagina, se o senso comum, né, tivesse essa autoridade absoluta, né? Sabemos que não. Não é bem assim, né? Eu acho que já está de bom tamanho essa questão de alienígena, né? Assim como obrigado é usado para agradecer, quando na verdade vem da palavra obrigação, grato, gratidão, agradecido. Bom, deixa eu ver aqui no Instagram. Então, com relação a alienígena, né? Essa discussão toda aqui, a moral é que a palavra é polissêmica, né? Ela não está restrita só a extraterrestres, né? E que a palavra alienígena também é sinônimo de extraterrestre, de forasteiro, de estranho, né? De alheio. Ela é uma palavra polissêmica, né? De alheio. Então, essa é a moral da história. É uma palavra flexível, né? E aí temos que contextualizar. Um semideus é um alienígena? Não sei. Temos que contextualizar. Que semideus é esse? Né? Se for um Devarche, por exemplo, Indra não é um Devarche, né? Não é um sábio entre semideuses. No entanto, ele sabia tudo o que estava acontecendo nos três mundos, inclusive na Terra. Precisa ser um Devarche, né? E logo, ele não é um alienígena, porque ele não está alienado, ele não é estranho, né? Tanto é que quando ele apareceu, Vasco reconheceu ele, até nesse sentido, né? Ele não foi considerado um estranho, então não foi considerado um alienígena, né? Indra não tinha um olho, né, no meio, né? Normal, os 2 olhos, nariz, perfeito. Mas Shiva tem um olho, mas Shiva também tem os 2 olhos, né? Tem sempre um chato, né? Mas Shiva tem... Mas também ele tinha os olhos normais, tal. Shiva é muito belo, né? Não é um alienígena, né? Assim, no sentido, né? No sentido fictício, né? No sentido de fábula, né? Que põe um olho no meio, chifre. Não é nesse sentido. Vossa mercê passou a ser você. Tá de bom tamanho. Essa questão já foi, já deu. Já deu para entender, Prabhu? Já deu para entender. Já deu para entender. Né? Não precisa mais detalhar. Então vamos ver aqui, Instagram. Sabemos que a língua, né, de um modo geral, com exceção do sânscrito, os idiomas português, inglês, espanhol, né, eles são mutáveis. Eles mudam ao longo do tempo, né? Com exceção do sânscrito. O sânscrito é estável, né? O sânscrito é estável, né? As outras línguas não. Aí usa-se a seguinte expressão: o sânscrito é morto e as línguas são vivas, né? Bonitinho, né? Morto é um termo pesado para se usar para alguma coisa, né? Mas morto no sentido que ele não muda. E aí, as outras línguas são vivas. Por quê? Porque elas mudam. Mas será que isso é bom, ficar mudando? Será? Não sei. Será que ajuda essa mudança toda? Quem sabe escrever e dar o significado da palavra sessão? Depende do contexto. Existem 3 a 4 formas de escrever sessão. Será que isso é bom? Hã? E o Z, e o S, e o C cedilha? Quando usá-los? Será que isso é bom? É língua viva. Isso é língua viva. Eu prefiro o sânscrito. Então, Lua, JPA, Graziela, Gustavo,
Gustavosa, Mukunda, Antenor Pérez. Cara, esses nomes do Instagram, vou te contar. Salikavar. Só viagem é legal, né? Marina, cigana. Esse está normal, comum. Alessandra, beleza. Damascena. Orlando Araújo, massoterapeuta poderoso. Meu aluno formado em Hatha Yoga e massoterapeuta poderoso. Recomendo. Assunká Oliveira, Janaki Gomes, Marina Cigana. Jesus é considerado um semideus? Jesus é considerado uma divindade, ele é um Shakti Avesha Avatara. Porque o termo semideus, né, na concepção literal da palavra, quem é semideus? Por exemplo, os pândavas são semideuses. Por quê? Porque eles são uma progênie de deuses com o humano. Então eles são semideuses. Né? No caso de Jesus Cristo, né, ele nasceu de uma humana, né, e do Espírito Santo. Nesse sentido, ele é um semideus. Né? Agora, no sentido ontológico, Jesus Cristo é um Shakti Avesha Avatar. Na perspectiva, né, terrestre, ele é um semideus. Mas na perspectiva ontológica, ele é um Shakti Avesha Avatara. Ou seja, uma entidade viva, dotada de poder divino pelo próprio Deus, para exercer a missão na Terra. Marina Cigana, Marina de novo. Eu sei que é outra cultura, mas acabou associando. Não, tá tranquilo. Anamel, Dancer, Kazuto, Nick, Marina Cigana. Perfeita explicação. Valéria Neves. Cecília, 89, Carvalho. Alexandre Bizarro e Petufani. A todos, meus agradecimentos. Né? Todos são bem-vindos. E vamos nos deter, né? Toda essa informação, toda essa narrativa é com a finalidade de nós nos libertarmos e voltarmos a nossa consciência e identidade pura e original, que somos almas espirituais, amantes, servos de Deus, partes integrantes de Deus, imagem e semelhança de Deus, e que através do cantar dos santos nomes de Deus, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nós despertamos a nossa consciência pura e original, que é a consciência de Deus, consciência de Krishna. Né? Deus é uma pessoa, né? Ele tem muitos nomes. O nome Krishna significa que ele é todo atrativo. Né? Não importa a etnia, a raça, a cultura, a nacionalidade, né? Se é de primeiro mundo, terceiro mundo, enfim, né? Mundo superior, intermediário, inferior, né? Ele é todo atrativo para todos os mundos, para todos os povos. Por isso nós nos dirigimos a ele, a Krishna, Deus todo atrativo. E o cantar dos seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, traz de volta, né, de quem somos, a nossa essência, né, como almas, né, a nossa consciência pura e original. Essa é a ideia de toda essa narrativa. O Paravilama não está satisfeito. Deixa eu ver aqui. Indra pode ser considerado um alienígena de acordo com
Sim e não, né? Sim e não. Na verdade, né, ele não é um alienígena porque ele não está alienado, né, aos assuntos do planeta Terra. Ele pode ser considerado um extraterrestre. Né? Um extraterrestre. Mas é porque gostaram da palavra alienígena, né? Tudo que é que gostaram. Mas, não, mas assim, contextualizando, a coisa é outra história. O português do século passado, para conversar com para conversar com um alien, tem que falar na língua dele. Não sei qual é a língua dele, eu sei que a língua dos devas, né, é o Devanagari, né? Eu sei que os Kinaras, os Kipurushas, os Gandharvas, as Apsaras, né, eles falam o Devanagari, eles se comunicam no Devanagari, né, que é a língua dos deuses. Então nós devemos aprender o Devanagari para nos comunicar com os aliens. Aliens. O português do século passado é totalmente diferente do atual. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Não tem nada de... a assim chamada língua viva muda. Mas será que isso é bom? A pergunta é essa. Né? Que muda, eu sei que muda, todo mundo sabe que muda. Este conceito de semideus, gerado por deuses e humanos, pertence à mitologia ocidental, como Hércules, Sansão. Sim, por isso que eu expliquei, né? Semideus foi um termo adotado também, né? Assim, pelos tradutores, né? Pelo menos tradutores dos livros de Prabhupada, né, já adotaram esse termo, semideus, né? Que originalmente, semideus, né? Então ele não é um deus completo, ele é um semideus. Então ele foi gerado de um deus com um humano, né? Mas nós utilizamos o termo semideus, né, para os deuses, ou os devas, né? Os devas. Mas os devas são deuses, não são semideuses, né? É isso. Então tá, né? Agora, então este conceito de semideus, gerado por deuses e humanos, pertence. A palavra pertence é um pouco, assim, né? Não está muito bem colocado aqui não. Pertence, né? Pertence à mitologia ocidental. Como pertence? Não. Ela pode ter sido, né, utilizada de forma enfática, né, na mitologia grega. Mas a mitologia em si não nasceu na Grécia. Já existia bem antes dos gregos. Então dizer que pertence à mitologia grega, né, não está bem colocado não. Pertence à mitologia grega. Nos livros de Prabhupada em inglês está semideus. Tá, tudo bem, tá tranquilo. Nada contra. Jaya, todas as glórias de Srila Prabhupada. Jaya, Shri Shri Guru Goranga. Haribo, cantem Hare Krishna e sejam felizes.